A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos e amigos. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Com muita alegria, nesse dia eu quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para todos os nossos amados e queridos irmãos e amigos que participam conosco, que sempre estão nos apoiando. Então, nesse dia, eu quero trazer uma mensagem poderosa da parte do nosso Deus para reflexão espiritual de cada um dos nossos irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os nossos queridos amigos e irmãos que têm me apoiado nesse trabalho, que se inscreveram neste canal e tem sido de grande relevância para esse trabalho, porque com o apoio de vocês nós estamos levando a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, para muitas vidas, e não somente aí no Brasil, mas aqui no Japão e também na África, em vários lugares, né? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele usa os seus vasos, aqueles que se colocam à disposição do Senhor para estarem transmitindo a poderosa palavra de Deus. E com isso, o Senhor vai abrindo as portas para que a palavra de Deus seja divulgada e alcance muitas vidas, né? Vidas que necessitam, todos nós, meus queridos, necessitamos de ouvir a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a verdade, ela é verdadeira. A palavra de Deus é poderosa, é imutável e infalível. Então, a cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos edificados, somos fortalecidos, alimentados, né? Porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Amém? Eu quero então agradecer a todos que têm me apoiado, e eu quero fazer um convite então a você que ainda não se inscreveu neste canal. Você tem acompanhado essas mensagens e está gostando do conteúdo desses vídeos, das mensagens que estão sendo divulgadas? Se você está gostando, se inscreva neste canal, é de graça, e com isso você vai estar fazendo parte dessa equipe missionária, nessa obra missionária, né? Fazendo parte dessa obra missionária. E nada vai te prender nesse trabalho. Esse trabalho eu peço para que as pessoas se inscrevam no canal, que é para o canal se fortalecer, e assim nós temos mais chance de levar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para ao alcance das vidas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então se inscreva neste canal e ative ali o sininho das notificações para o YouTube indicar os vídeos, e também você ficar atualizado com os vídeos. E não se esqueçam, compartilhem com mais pessoas. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Amém? E não se esqueçam de dar o like, o joinha, para que assim o YouTube indique para mais pessoas. Amém? Meus amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, e a partir do versículo 16, e também depois no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20 a seguir. Amém? Então vamos ler primeiramente o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a seguir. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a seguir diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, eu quero trazer esta mensagem nesse dia e também fazendo uma reflexão sobre a minha conversão e sobre a minha vida no passado. Eu já dei esse testemunho, eu não lembro quantos vídeos eu gravei dando esse testemunho da minha vida outrora, uma vida longe de Deus, uma vida que eu a conduzia conforme os desejos do meu coração. Aquilo que o meu coração impulsionava para fazer, eu fazia. Aquilo que aos meus olhos, no meu conceito, era correto, era certo, eu fazia. Porém, eu não tinha conhecimento da verdade. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu ainda não havia sido alcançado pelo Senhor Jesus, através da sua infinita misericórdia. Portanto, eu não conhecia a verdade. Eu apostava no meu próprio conhecimento. Porque quando nós não conhecemos a verdade, quando nós ainda estamos nesta vida, praticando aquilo que nós achamos que é correto, fazendo as coisas que o nosso coração nos impulsiona para fazermos, nós fazemos. Porque não temos conhecimento da verdade. A Bíblia diz que quando nós vivemos assim, nós estamos na era da ignorância, porque não temos conhecimento. Mas quando nós passamos a conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, a partir do momento em que nós somos alcançados pelo Espírito Santo, que vem para habitar nos nossos corações, e pela infinita misericórdia de Deus para conosco, através do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho que nos conduz para a salvação e que nos traz ao conhecimento da palavra de Deus é o Senhor Jesus. Somente através dele é que nós alcançamos a salvação e passamos a conhecer a verdade.
passamos a ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E através do Espírito Santo, que intercede por nós, no momento em que nós somos convidados a entregarmos nossas vidas ao Senhor Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem para nos impulsionar, para nos dar coragem, força, disposição, porque existe uma luta, meus queridos, da carne e do espírito. Porque nós, quando nós ainda não entregamos nossas vidas a Deus, ao Senhor Jesus, nós ainda estamos vivendo na carne. O Espírito Santo ainda não está intercedendo por nós, ainda não está vivendo nesse tabernáculo que é a morada do Espírito Santo. A partir do momento em que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, então nós passamos a ser a morada do Espírito Santo de Deus. Porém, quando nós ainda não tomamos essa decisão e não aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não temos o Espírito Santo que está habitando aqui no nosso coração. Então nós fazemos as coisas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é impulsionado somente pelos nossos próprios desejos. As nossas aptidões, nossas decisões, nossos comportamentos, tudo se resume no nosso próprio conhecimento. Porém, o homem, na sua ignorância, quando ainda não foi alcançado pela infinita misericórdia de Deus, ele não tem esse conhecimento a ponto de poder tomar uma decisão correta, de ter uma vida digna diante de Deus, uma vida separada, consagrada ao Senhor, uma vida separada, distanciada do pecado, comportamentos santos, comportamentos puros, comportamentos sendo direcionados por Deus, decisões tomadas em nossas vidas, todas sendo direcionadas por Deus, fazendo a vontade de Deus. Isso nós só conseguimos a partir do momento em que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Assim como eu fiz um dia. Porque a minha vida outrora era uma vida regrada de paixões carnais. Aquilo que o mundo oferece. Aquilo que o inimigo da nossa alma, que é o inimigo de Deus, Satanás, impulsiona-nos a ponto de nós acharmos o que é errado que seja certo, a ponto de nós fazermos coisas terríveis que desagradam a Deus, que entristecem a Deus, mas nós achamos que é correto, porque nós estamos cegos espiritualmente. Nós não temos uma consciência a ponto de termos conhecimento da verdade. Então a nossa vida, meus queridos, assim como era a minha vida no passado, antes de eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus,
Eu fazia tudo aquilo que eu achava que era correto. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, e pelo seu grande amor para conosco, através dos planos que Ele já tinha na minha vida, porque Deus, através dos seus atributos que lhe é dado, a onisciência, a onipotência e a onipresença, são os 3 atributos dados a Deus. Então, através da sua onisciência, Deus já sabia que lá na frente, passados muitos anos, eu ia entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E então Deus ali, a partir dali, Ele ia realizar os seus planos que Ele já tinha traçado, planejado para a minha vida, fazendo de mim um vaso nas mãos do Senhor, fazendo de mim um ministro do seu evangelho, da sua palavra, um pregador da palavra de Deus, aquele que ia levar a mensagem do Senhor para muitas vidas, um instrumento nas mãos do Senhor. Pela sua onisciência, Deus então já sabia e já estava me vendo muito além daquele tempo, daquela época. Então o Senhor me guardou ainda lá na época da ignorância em que eu vivia. Me deu livramentos de morte. Quantos livramentos o Senhor me deu? O Senhor me guardou, me protegeu. E eu creio que todo esse tempo, o Senhor me preparou para que quando chegasse o momento certo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de cumprir com seus planos em nossas vidas. Porque às vezes nós queremos que aconteçam as coisas em nossas vidas conforme a nossa vontade. Mas para Deus não. Deus não age dessa forma. Ninguém irá impor a Deus para que Deus tome uma decisão, para que Deus realize um plano ou uma obra na vida de alguém. Deus tem o seu tempo certo. O tempo de Deus é inimaginável. Nós não temos capacidade de entendermos o tempo de Deus. Então Deus, que já trabalhava na minha vida, mesmo na época em que eu não o servia, mesmo assim, Deus estava ali cuidando de mim, me preparando para que quando chegasse o tempo dele para realizar os seus planos na minha vida, ele realizaria. Então ele permitiu, meus queridos, que eu fizesse tudo que eu achava que era correto, que eu poderia fazer. Não escolhia lugares para estar. Não escolhia o que fazer, se era correto, se não era correto, mas eu fazia. Vivia impulsionado pelo desejo da carne, cobiças, invejas, ignorância, ambições, ganâncias, tudo aquilo em que Deus não se agrada com os nossos comportamentos, eu fazia
eu praticava. Mas quando chegou o tempo de eu passar a conhecer a verdade, a palavra de Deus, quando chegou o tempo de eu receber o Espírito Santo para fazer morada no meu coração, que passou a ser o tabernáculo de Deus, a morada do Espírito Santo, então o Senhor me deu conhecimento. Aí às vezes, até hoje acontece, em que o Senhor permite, em que eu eleve os meus pensamentos lá no passado, relembrando aquelas coisas terríveis que eu praticava. Tudo aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, mas que entristecia a Deus, o Senhor permite que eu relembre ainda hoje. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor, porque Ele fez essa mudança na minha vida. Ele fez essa transformação na minha vida. O processo da regeneração, a transformação do velho homem para uma nova criatura. Porque quando nós ainda estamos na era da ignorância, nós somos apenas criaturas de Deus. Mas quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e passamos a ser servos do Senhor, nós somos considerados filhos de Deus. Aleluia! Então, irmãos e amigos que nos ouvem nesse dia, a palavra de Deus que eu li lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus diz ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, não foi isso, não foi somente comigo que aconteceu, mas com todos. Naquele tempo, naquela época, a humanidade estava distante de Deus. Os homens não tinham compromisso com Deus. Os homens viviam dessa forma como eu lhes disse, meus queridos, como eu vivia, fazendo as coisas sob a impulsão do seu coração, somente baseado nos seus próprios conceitos. O mundo estava dessa forma, dessa maneira. Porém Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor para conosco, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porque o mundo estava perdido. Ninguém alcançaria a salvação, porque o mundo vivia somente no pecado. Ninguém tinha compromisso com Deus. Ninguém queria obedecer a Deus e a sua palavra e seguir os caminhos do Senhor. Mas Deus, Ele não quis condenar o mundo. Ele não quis que o mundo totalmente fosse condenado. Então Ele envia o seu Filho unigênito, Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que viria a este mundo e nasceria de novo, gerado no ventre de uma virgem chamada Maria,
escolhida de Deus, a mais pura entre as mulheres da época, para que ela gerasse a Jesus, uma obra do Espírito Santo de Deus, para que este então viesse a ser o Salvador do mundo, o Messias, o desejado entre as nações, aquele que viria para salvar o homem do pecado, da condenação. Então foi isso que aconteceu quando Jesus veio a este mundo e deu a sua vida. Foi morto, crucificado ali na cruz do Calvário. Mas ele venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Hoje ele está lá no céu, intercedendo por nós. É ele que nos dá força, é ele que nos dá conhecimento da verdade, é ele que nos ensina o caminho certo, é ele que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor Jesus. Então isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que diante do Senhor todo joelho um dia se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor, que ele é Deus, que somente a ele devemos adorar, somente a ele devemos venerar, somente a ele devemos prestar todo o nosso culto de adoração ao Senhor e louvar e engrandecer ao nome do Senhor, o nome que está acima de todos os nomes, o único e verdadeiro Deus, aquele que só ele pode dar a salvação a um pecador. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, versículo 20, a seguir ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui o Senhor Jesus está fazendo um convite a todos aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. O Senhor está batendo na porta do seu coração e Ele está dizendo: abra a porta do seu coração para que eu possa entrar. Se você abrir a porta do seu coração e me deixar entrar, eu entrarei, cearei com você e você comigo. E Ele está dizendo: porque aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está tocando nos corações neste momento, para que ouçam a voz do Espírito Santo, para que sintam a presença de Deus através dessa mensagem, para que possam refletir naquilo que Deus falou através desta mensagem, e assim você possa abrir o seu coração, a porta do seu coração que está fechada. Abra a porta para que o Senhor possa entrar no seu coração. Hoje o Senhor está dando a oportunidade para que você, assim como eu fiz um dia, você também possa fazer. Assim como eu tomei uma decisão um dia, você possa tomar essa decisão hoje.
entregando sua vida ao Senhor Jesus. E com isso, assegurando a sua salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que veio ao mundo um dia para nos salvar. Aquele que veio ao mundo um dia que foi perseguido, caluniado. Aquele que blasfemaram contra ele, o chamando de blasfemo, de mentiroso, chamando Jesus de falso profeta. Aqueles que o crucificaram, que o condenaram à morte. Mas o Senhor provou a todos que ele era o Messias, o Salvador, que veio a este mundo para salvar o homem do pecado, para salvar o mundo do pecado e da condenação eterna. Ele veio para nos dar salvação. Assim como eu vivia, que se continuasse daquela forma, daquela maneira, e não fosse alcançado pela infinita misericórdia de Deus, o meu fim seria terrível, seria triste. Não seria salvo. Mas um dia eu recebi a salvação através do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos e meus queridos e amados amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. Eu espero que esta mensagem tão curta, ela tenha falado poderosamente no seu coração e que você possa refletir e nesse dia que tenha sido o dia da sua vitória, porque o Senhor trouxe essa mensagem para que você fizesse uma reflexão da sua vida, assim como eu era. Talvez você esteja sendo também. Mas eu fui alcançado pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus e pela infinita misericórdia de Deus. E a partir dali, a minha vida foi transformada. E hoje eu sou um servo do Senhor Jesus, salvo pelo Senhor Jesus e ministro do Evangelho de Deus. Amados, eu estou encerrando essa mensagem. Eu vou fazer como sempre, ao encerramento dessa mensagem, desses vídeos, eu vou estar orando por todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos inscritos neste canal, pelas suas famílias, pelos seus lares e também pelos enfermos. E nesta oração, eu quero convidar a você, meu amigo e minha amiga, vocês que assistiram esse vídeo, esta mensagem, faça uma reflexão e tome esta decisão nesta oração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesta oração, diga para Ele: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo e deu a sua vida para me salvar. E que o Senhor virá novamente para nos buscar. Escreva meu nome no livro da vida e perdoe os meus pecados. Dá-me graça e força para eu vencer todas as dificuldades e permanecer firme na sua presença até o fim. Amém? E eu quero fazer um convite também a vocês, meus queridos irmãos, que se afastaram dos caminhos do Senhor, que se encontram afastados neste momento. Mas, ao ouvirem essa mensagem nesse dia, eu creio que vocês, o Espírito Santo lhes deu entendimento o quanto é necessário nós estarmos firmes na presença do Senhor. Então, nessa oração, reconcilie-se com o Senhor, volte para o Senhor, peça a Ele que os receba de volta. Ele vai
recebê-los. E peça a Ele que perdoe seus pecados e lhes dê força para vocês vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na presença do Senhor. Amém? Façam isso enquanto há tempo. Hoje o Senhor está dando esta oportunidade. Não desperdice esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia, de estar transmitindo a Tua poderosa palavra e estar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Te dou graças, Senhor, por este ar que nós respiramos, por este fôlego de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu oro neste momento por todos os nossos queridos, amados irmãos inscritos neste canal, que estão me dando uma força nesse trabalho. Abençoe suas famílias, seus lares, derrama a Tua graça sobre a vida deles, Pai amado. E eu oro também por todos aqueles que estão enfermos, doentes, acamados, Senhor. E eu repreendo agora, Pai amado, toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Sai agora toda enfermidade na vida dos nossos irmãos. Pai amado, oh Deus santo e poderoso, abençoe, Senhor meu Deus, esses nossos amigos que agora, Senhor, eu os considero como nossos irmãos, porque eles estão aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Senhor, perdoa os seus pecados, escreva o nome deles no livro da vida. Dai a eles graça, força, para vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, receba os Teus filhos que nesse dia, Senhor, eles estavam afastados do Teus caminhos, mas ouviram a Tua palavra. Estão se reconciliando contigo, Senhor. Voltando para a Tua presença, para os Teus caminhos, Senhor. Receba-os de volta, Pai amado. E dai graça a eles. Dai força, Senhor, para eles vencerem todas as dificuldades e acrescenta fé na vida deles, para eles perseverarem na fé até o fim, Senhor, permanecendo firmes na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, suas falhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos e amigos, Deus vos abençoe e vos guarde. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão me ajudando, me apoiando nesse trabalho. Eu peço a vocês que continuem nos ajudando e compartilhando com mais pessoas. Vamos divulgar a poderosa palavra de Deus para mais vidas, amém? Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha. E a você então, mais uma vez, eu faço o convite que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal, venha fazer parte também dessa equipe missionária que estamos aí divulgando a poderosa palavra de Deus, amém? E ative ali o sininho das notificações para você estar sempre atualizado com os vídeos. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração e agradecer pela vossa atenção nesse dia. E eu tenho a certeza que a palavra de Deus falou fortemente em cada coração. Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Nós temos um novo encontro marcado para um novo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, na semana que vem. Amém? Deus vos abençoe